tive mais uma recaída da depressão e eu queria contar um pouquinho pra vocês aí o que aconteceu e o que ainda está acontecendo comigo. Oi, gente, eu me chamo Joy, sejam bem-vindos de volta aqui nesse canal. Esse canal é um diário, né, do meu tratamento, onde eu falo sobre as minhas experiências com a ansiedade, depressão, né, meu tratamento no geral, né, a minha busca do autoconhecimento. E a gente tem construído uma comunidade aqui bem bacana, né, de pessoas que estão trocando também experiências. E pra você que é novo por aqui, eu resolvi criar esse canal lá quando eu tava melhorando, né, quando eu já tinha melhorado um pouco da depressão, pra poder ajudar outras pessoas também, né, com questão de medicação, né, falando o que eu tava sentindo e tudo mais, porque a gente ouve relatos de pessoas que vivem a mesma coisa que a gente, eu acredito que dá um afago no coração, né, e auxilia a gente de alguma forma no tratamento. Então eu queria contar pra vocês a minha última experiência, né, com uma quedinha aí na depressão de novo, né, uma recaída meio leve, mas foi uma recaída, né? Eu tive um gatilho muito forte no Dia dos Pais. Pra quem já me conhece aqui, já viu alguns vídeos também sobre meu pai. Eu tinha muito gatilho, né? Eu tenho ainda, né? Referente a pai, Dia dos Pais, enfim, família no geral. Porque a minha depressão, ela é muito ligada à questão familiar. Eu tive alguns traumas familiares, né? Quando eu era criança e tudo mais. E muito referente ao meu pai. Então, Dia dos Pais eu não costumava nem comemorar, né? Mais, né? Porque eu tenho muito tempo que eu não vejo. Eu não tenho mais nenhum relacionamento com ele. E a partir de um tempo pra cá, eu já não sofria mais com isso, né? O que foi muito estranho de ter tido esse gatilho, né? Mas tudo foi tratado na terapia, tá tudo certo agora, graças a Deus. Mas enfim, eu tive um gatilho muito forte numa sexta-feira, né? Antecedendo ao Dia dos Pais, e relacionado a isso. Eu passei alguns momentos com o pai de uma pessoa, né, de uma colega, e aquilo ali pra mim foi me engatilhando. Olha só que, né, meio doido isso, né? E aí aquela situação toda ali, de poucas horas, me engatilhou de uma forma tremenda que eu depois só sabia chorar. Eu passei sexta, sábado e domingo deprimida mesmo, assim. Deprimida não é a palavra, né? Porque depressão é a doença. Mas me sentindo pra baixo mesmo, me sentindo sem força, sem vontade de fazer as coisas em casa, sem vontade de ler, de fazer nada. Mas aí eu tava me forçando ainda a fazer alguma coisa, porque eu comecei a sentir medo de cair em depressão novamente, né? De me afundar nela novamente. Aí eu fiquei com muito medo, o que me gerou ansiedade, né? Então, geraram várias coisas. Então, esses dias foram bem ruins. No Dia dos Pais mesmo, no domingo, eu passei sozinha, né, em casa, porque meu marido, né, vai visitar o pai dele. E eu fiquei, assim, relativamente bem, né? Eu tava em casa, eu tava fazendo as minhas coisas, me obriguei a gravar vídeo pro outro canal da leitura e eu não tava me sentindo bem, mas mesmo assim, me obriguei no sentido bom, né, da palavra, porque foi uma coisa que me fez, né, distrair a cabeça, né, no final das contas, né, no fim das contas, mas eu saí também bem esgotada, né, porque eu coloquei muita energia numa coisa que eu não tinha energia pra fazer aquilo. Foi a solução que eu achei na hora. E depois disso, eu fui trabalhar, né, na segunda-feira, ainda me sentindo mal, me sentindo pra baixo mesmo, sem vontade de viver, de existir. E chegando no trabalho, eu tive crise de ansiedade, muita ansiedade. Não era só a crise de ansiedade, eu tava com ansiedade constante. Eu não levei meu remédio de ansiedade pro trabalho, e aí eu desci na hora do almoço pra uma clínica pra ver se eles tinham, né, pra me dar e tal, mas não tinha lá, e aí eu tive que vir pra casa, né, pra relaxar e tudo mais, fiquei de atestado, e eu fiquei com muita raiva mesmo de estar naquela situação, de estar saindo do meu trabalho pra ter que ir pra casa. Aí eu fiquei com raiva da depressão, eu fiquei com raiva da ansiedade, eu fiquei com raiva do pai, que ele não foi pra mim, fiquei com raiva de tudo, peguei um táxi porque eu não conseguia, né, nem andar direito, porque eu tava meio com sensação de desmaio, né, ficava meio mole e tal, porque eu fico meio mole, né, quando eu tô muito ansiosa. Então eu vim pra casa no táxi chorando, né, igual uma doida, mas enfim, naquele momento ali eu tomei a decisão de que eu precisava falar com ele, né, de que precisava expor pra ele tudo que eu nunca expus. Enfim, resumidamente, eu cheguei em casa e mandei alguns áudios pra ele, conversando. Eu nem tinha o telefone dele, né, peguei o telefone com um irmão meu e mandei mensagem, e eu vomitei mesmo, assim, tudo que estava guardado dentro de mim há 30 anos, gente. Eu tenho 38 anos e com 8 anos a gente saiu da casa, né? A nossa família se separou, e há 30 anos que eu guardo isso dentro de mim, guardava, né?
E depois que eu falei com ele, eu falei aqui dentro mesmo, nesse quarto aqui, eu mandei mensagem e eu falei que eu não queria que ele respondesse, eu não queria nada, eu só queria falar pra ele. Isso eu me lembro bem, que eu falei que eu queria dividir aquilo com ele, eu não queria mais carregar aquilo sozinha. Então foi muito bom, foi um alívio pra mim, né, de desabafar e de fazer ele escutar tudo aquilo, né. Não foi uma conversa cara a cara, mas ele escutou tudo aquilo. Ele até tentou falar alguma coisa, né, mas que não foi muito agradável na mensagem, aí eu bloqueei e ficou por isso mesmo, e depois ele ficou me procurando, mas enfim, eu não quero contato, né. Eu acredito que nós não somos obrigados a conviver com pessoas que não colaboram em nada pra gente, né, independente de ser família ou não. Se aquela pessoa te faz mal de alguma forma, né, muito importante, você não é obrigado a conviver com ela só porque ela é da sua família, né, então essa é a minha percepção, tá? Então não fazia muito sentido mais eu ter ele, né, como pai, eu ter convívio com ele, porque já se passaram muitos anos, né? Então eu conversei com a minha terapeuta na sexta-feira que teve o gatilho, eu falei com ela, eu tinha terapia, eu cheguei em casa, nossa, como eu chorei na terapia, né? Mas é muito bom chorar, né, porque você joga pra fora. E aí eu falei com ela que eu não queria, assim, a visão que eu tinha, não era que eu tava saudosa do meu pai mesmo. Não, eu estava sentindo falta da figura de pai, né? Eu não queria, não quero, né, que seja ele, porque por causa das condições, né? Mas eu queria ter tido lembranças e tudo, então o que me doeu muito, me machucou muito, foi isso, essa sensação de que eu não teria lembranças da infância, de convívio com o pai e tudo mais, né? Então eu senti uma tristeza terrível, terrível demais. Nossa, eu me senti desamparada, era como se eu fosse uma criança mesmo, sabe? Uma dor de criança mesmo, foi terrível, mas foi preciso sentir, né? A minha terapeuta falou no dia que às vezes as situações que a gente vive faz isso com a gente, né? Elas meio que bagunçam as coisas dentro da gente, né? Pra depois arrumar. E foi exatamente isso que aconteceu. Ainda estão, né, se arrumando as coisas ainda, mas eu tô levando um dia de cada vez, né, e tentando não pensar no assunto, né, depois que aconteceu eu ainda fiquei pensando muito, né, no sábado e no domingo e na segunda-feira ainda, e agora eu tô bem melhor. Né, já se passaram bastante dias aí e eu tô bem melhor. Só que eu tive muitas crises de ansiedade, né? Não crises de ansiedade, mas muitos eventos de ansiedade, né? Eu tive ansiedade quase todos os dias. Teve um dia que eu fui no hospital porque eu pensei que eu fosse infartar, né? Eu falei, não, se eu vou só pra verificar a pressão, né? Porque até chegar em casa e depois ter que voltar vai ser pior e tal por causa do trânsito. Chegando lá, acabou que eu fui pra minha sogra e eu verifiquei a pressão lá, tava tudo bem, né? Tava normal a pressão, era só ansiedade mesmo, o que foi bom também, que eu conversei com eles, né, com a família, e estar perto de família nessa hora é muito bom. Mas também, por outro lado, eu fiquei incomodada por estar dividindo algo assim que pra mim é muito pessoal, né? Porque assim, as minhas crises de ansiedade, né, quando eu tô deprimida e tudo mais, eu fico em casa, meu marido e eu, né, sabemos. Só ele veio me dar o auxílio, me dar apoio, mas eu nunca fiz isso perto de muitas pessoas, né? Eu já tive crise de ansiedade algumas vezes, né? Externo, no trabalho, tudo, mas perto dos meus sogros eu nunca tinha tido, então foi meio constrangedor, assim, entre aspas, muitas aspas mesmo, pra mim. Eu só me senti um pouco incomodada, né? E o que ajudou também, né, a recaídazinha de leve que eu tive, que eu fiquei com essas coisas na cabeça, de que, eu não deveria compartilhar isso e tudo mais, aquelas coisas que a nossa mente ansiosa, né, faz com a gente. Então lá eu tomei medicação na minha sogra, um medicamentozinho pra acalmar, e vim pra casa depois e tava me sentindo melhor já, e no outro dia foi só melhorando, 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 tá? Eu não tô mais com choro frouxo, né, que a gente fala. Eu tava chorando só de falar dele, né, desse caso também, e agora eu tô contando aqui pra vocês, não tô com vontade de chorar e não tô com tristeza mais, graças a Deus, mas eu estava me sentindo assim, e eu tava sentindo que eu estava ficando deprimida de novo, e isso estava me enlouquecendo, eu tava ficando doida, falando, meu Deus, eu vou cair em depressão de novo, não posso, né, fazer isso comigo de novo, e por causa dessa situação. Então sexta-feira agora eu tive terapia novamente, aí eu falei com a terapeuta que tudo que aconteceu, né, que eu mandei mensagem pra ele e tudo mais, e ela disse que foi muito bom o que aconteceu, porque eu coloquei pra fora, independente de eu ter optado por só falar e não ter uma conversa, né, com ele, porque eu achei que eu poderia ouvir alguma coisa e vindo dele me fazer algum mal maior, né? Então eu preferi somente falar. Enfim, a gente faz as nossas escolhas, né? E ela disse algo muito importante que eu acho que vai ser até o tema desse vídeo, né, o título, porque eu falei pra ela que eu fiquei durante esses dias tentando buscar coisas pra me deixar
né, ativa, porque eu não queria cair na depressão de novo, porque eu tava muito parada, porque eu tava com vontade de ficar deitada no meu cantinho, eu não queria gravar vídeo, eu não queria fazer nada, eu queria só ficar deitadinha, vendo alguma coisa, assistindo um filme antigo, não sei, fazendo qualquer coisa debaixo da coberta, sabe? E aí eu me forcei a fazer outras coisas e me desgastou muito, né, me tirou muita energia. Aí ela falou algo pra mim que eu tô levando pra minha vida agora, que é que eu tenho que aprender a respeitar o meu processo. E isso, assim, virou uma chave, sabe, na minha cabeça. Ela fala muito, isso faz sentido pra você? Né? Ou tá fazendo sentido pra você? Eu acho muito bacana isso. Aí ela falou, tá fazendo sentido? Eu falei, tá fazendo muito sentido. Ela, não, respeita seu processo. Se você quiser ficar deitada um dia, ou, né, durante a manhã, você pode, você tá cansada, você tá sem energia, porque você fez muita crise de ansiedade. Então você tem que respeitar o seu momento também, né? Você não tem que ficar com medo de cair de novo em depressão igual você tava lá atrás, né? Quando tava no início. Então eu tô meditando, né, nisso, assim, isso virou meu mantra agora, né? Que eu tenho que respeitar o meu processo, né? Assim, respeitar os meus sentimentos, os meus pensamentos. Ela falou que eu não preciso trocar de pensamento o tempo todo. E isso foi bem gratificante comigo, né? Que eu falei com ela que eu gasto uma energia muito grande com isso, né, de trocar de pensamento o tempo todo, porque tá vindo um monte de pensamento, né? Então ela falou que é só eu tirar o foco, né, tentar focar em outra coisa, mas sem ter que colocar eles em evidência, sabe, os pensamentos. Então troca de pensamento o quanto que você pode, se não aguenta, vai lá, dá uma chorada, né, uma aliviada e pronto, é assim que a gente vive, né? Então a gente tem essa condição, né, a gente tá se tratando, então é assim que a gente vive. E outra coisa que ela falou bem interessante é que eu estou tendo crise, né, estava tendo, né, crise de ansiedade demais, porque eu estou querendo mudar, colocar pra fora e tirar isso de dentro de mim. E o meu inconsciente, a minha cabeça, né, ela não quer que isso mude. Então, o meu é como se fosse o meu corpo ou a minha mente lutando contra as mudanças que eu quero fazer. Então é basicamente isso que ela falou pra mim, eu achei super interessante e eu queria aqui dividir isso com vocês, né, porque assim, pode ter gente aí que tá passando 2 anos de tratamento e teve uma recaída na depressão e tá achando que o tratamento não tá fazendo efeito. Eu, né, na primeira recaída que eu tive lá no iniciozinho, tem até vídeo aqui no canal, eu fiquei desesperada achando que o remédio não tava fazendo efeito e tal. E agora não, eu já entendo um pouco mais, né, sei que tem recaídas, tem altos e baixos, tem até uma figura que eu vi esses dias, uma espiralzinha e um bonequinho ficava em cima e hora ficava embaixo. Aí ele falava que tudo bem, porque assim, o importante é que ele vai chegar, né, no final, né? Então a vida é assim mesmo, né? É feita de altos e baixos. E pra nós que temos depressão, mais ainda, né? Então a gente tem que aprender a conviver com isso, aprender com isso tudo, né? Tirar as coisas boas, né? Porque aconteceram coisas boas, né? Tipo, tudo que eu passei nesses 3, 4 dias, eu acho que foram os piores, fez muito bem pra mim, né? Pra minha cabeça. Limpou de alguma forma. Claro que ainda tem coisa aqui dentro, né? Porque eu vivi. Então eu não posso apagar tudo que eu vivi, né? Mas eu tomei consciência de que o passado é passado e que eu não posso mudar. E se eu não posso mudar pra trás, eu tenho que fazer alguma coisa pra construir pra frente. Eu não posso ficar vivendo em função de que eu não tive pai, eu não tive família, da forma que eu queria e tudo mais. Porque não é sempre que a gente tem tudo que a gente quer, né? Não é sempre mesmo, né? Quase nunca, né? Então a gente tem que viver o que a gente viveu e tudo que eu vivi me fez a pessoa que eu sou. Então não é questão de agradecer, né, e tudo mais, mas é questão de se conscientizar e aceitar, né? Aceitar a gente do jeito que a gente é e aceitar o nosso processo do jeito que ele é também. E eu tô trabalhando muito nisso, né? Aceitando e respeitando o meu processo. E eu espero muito de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, você que tá passando aí pelo tratamento de depressão ou ansiedade, ou você que está acompanhando, sendo ponto de apoio de alguém que esteja passando também por tratamento dessa doença. Então eu agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.